Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com vocês e hoje para trazer um tema importante aí nos concursos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, nós vamos trazer algumas questões importantes, falar um pouco da lei também, para que você, esse assunto que é recorrente aí nos concursos, né? Então, um assunto extremamente importante. Lembrando que se você quiser adquirir os cursos do Já Passei, né, tem sempre aí os links para vocês poderem adquirir, e a gente tem lives aí, todos as lives constantes aí, né, então já aproveita para seguir o canal e também para deixar o seu like para você ficar informado aí, ativar as notificações, para você ficar informado das lives que acontecem, várias lives aqui no canal do Já Passei, tá bom? Olha só, Amanda, boa noite. Amanda tá sempre acompanhando as nossas lives, né? Helenir Breves, que chegou cedo aqui, né? Fazendo jus ao nome, né? Breve. Bom, vamos lá, gente. Então, a gente hoje vai comentar aqui vamos comentar, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo algumas informações fundamentais para vocês, tá bom? Claro, aqui com questões comentadas, tá? Deixa aí o seu boa noite, o seu like, coloca que cidade, né, você está assistindo, para a gente conhecer um pouquinho de vocês aí, né? Ó, tem a Eleni de Campinas, a Eleni é de Campinas. Eu estudei em Campinas, viu, Eleni? Sou da Unicamp, turma, não vou falar o nome aqui da turma, eu já estou de branco combinando com meus cabelos brancos, né? Se eu falar a turma que eu fui da Unicamp, aí eu vou entregar a idade e é melhor não, né? Deixa para lá isso. Vamos lá. Bom, gente, e falando em idade, eu começo com uma questão que fala de idade. Essa é uma informação importantíssima do ECA, né? O correto sobre o conceito, né? Correto, né? Saiu correto. Sobre o conceito de criança e adolescente, conforme o artigo 2 do ECA, consiste em a criança é toda pessoa de até 11 anos de idade, completos, e adolescente é aquela entre 10 e 12 anos, incompletos. B, criança é toda pessoa de até 12 anos de idade completos, e adolescente é aquela entre 12 e 17 anos de idade. Criança é toda pessoa com até 12 anos de idade incompletos, e adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. E segundo o ECA, não há diferença entre criança e adolescente. Pense e responda enquanto eu dou boa noite aqui para Fabiana. Fabiana, boa noite, que é de Guará. Olha, eu tô com o óculos para trocar, né? Guariba, São Paulo. Josilane, também boa noite. Josilane, que é de Cotia. Trabalhei pertinho de Cotia, né? Não tão perto assim, mas estava ali, né? Eu passava por Cotia sempre. Tomás Tainara, que Tomás? Tainara Cruz, né? Não repare, é o óculos, viu, gente? É coisa de idade, né? E falando em idade, qual vocês responderiam essa questão que é fundamental, que é para você saber aí qual que é, né, a idade, o que, que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz sobre isso. O pessoal já está colocando aí suas alternativas, tá? Então, eu quero que vocês participem, respondam, que é legal também a gente interagir. Marília Alencar. Boa noite, Marília. Então, vamos lá, gente. O que o ECA determina, né? Que saiu errado, o correto, né? Sobre o conceito de criança. Saiu correta aqui. Saiu um errinho aqui da questão. Bom, gente, ó, vamos lá. O que o ECA diz com relação à idade, né? Então, o pessoal já está respondendo aí, e claro, é letra C, como o pessoal respondeu corretamente aí. Toda pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Não pode confundir isso, tá, gente? É uma pergunta recorrente aí nos concursos. Professor, o que é 12 anos de idade incompleto? É aquela pessoa que entrou no ano que ela faz aniversário, mas ela ainda não fez. Por exemplo, eu faço em abril.
Então, eu estou com X, né? X anos incompletos. E é nesse sentido, tá bom? Então, é 12 anos de idade incompletos e adolescente. 12 e 18, professor. Por que 18? Mas 18 não é maior de idade. Aí o ECA explica, né? Por que 12 e 18 anos de idade. Mas muita gente acaba confundindo e acaba colocando 17. Não é 17, é realmente 18 anos de idade para o ECA, tá? Para o ECA, né? Então, olha só, quando coloca lá o que diz a lei, ó, disposições preliminares, essa lei sobre a proteção, isso aqui também é importante, viu, gente? Ó, que coloquei ali, ó, proteção integral à criança e adolescente. O ECA é um documento que fala integralmente da criança, tá? Liliane Ávila, boa noite. Já falei com a Juliana, falei aqui todo mundo. Ó, sobre a proteção integral, então não é o estatuto não fala só de educação, ele fala da saúde, fala da assistência, ele é da proteção integral. E olha aqui, ó, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18. Isso tem uma importância grande, porque criança, né, não tem não vai responder ali, o adolescente já pode ter algumas medidas ali, né, socioeducativas aplicadas a ele, tá bom? E aí, ó, cara, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, né? Então, nos casos excepcionais, tá? E aí, só para você ficar alinhado com isso, para você não errar mais essa questão, tá? Então, criança, 12 anos de idade incompletos, e adolescente entre 12 e 18 anos. O 18 anos confunde muita gente, mas é o que diz a lei. Tá bom? Vamos ver uma outra questão? Eu gosto de trazer questões que faz a gente pensar, né? Aí eu busquei de bancas importantes, FGV, VUNESP, entre outras. 2. A aluna Regiane Fernanda, com idade de 14 anos, é atleta do projeto Escolinha de Esporte Furacões da Bola. Matriculada regularmente na educação básica, ela cumpre fielmente com seus compromissos na escola, além de participar das aulas no projeto. Recentemente, Regiane iniciou um trabalho na condição de menor aprendiz, com base na redação 60 da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que afirma: A. É permitido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, desde que autorizados pelo juiz da vara da infância e da juventude. B. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, mesmo na condição de aprendiz. C. É permitido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, desde que consentido pelos pais ou responsável legal. E D. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, vamos ver aí o que vocês vão responder nessa questão. Artigo 60, que também é um artigo que tem aparecido bastante nos editais. Por quê, gente? Os editais estão trabalhando muito, às vezes, com questões que realmente são ali do nosso dia a dia da escola, né? Saber se um aluno pode trabalhar ou não pode, enfim, a gente tem algumas questões aí importantes, tá? Então, vamos ver o que o pessoal está colocando aqui. Olha aqui, letras aparecendo. C, letra C, D, ó, T, de novo, B. E o pessoal dividiu aqui, hein? O pessoal aqui ficou dividido aqui. A galera ficou... Agora tá aparecendo mais. Josélia, boa noite, Josélia. Então vamos lá, ó, gente. É proibido. Eita, já fui na resposta direta, né? Não teve nem suspense essa aqui. É proibido o trabalho de menores de 14 anos de idade, segundo o artigo 60, salvo na condição de aprendiz, tá? Então, olha só, é isso que o ECA fala. O ECA não fala que menores, qualquer trabalho não, né? O menor não pode trabalhar à noite, em ambientes que tenham, por exemplo, situações que prejudiquem o menor, como a questão de bebida, de jogo, né?
Então, à noite, ou mesmo condições insalubres, tá? Então, o ECA proíbe esse tipo. O que o ECA diz? É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. E uma vez falaram assim para mim, professor, mas é muito difícil isso. E realmente, a maioria, né, dos programas de aprendiz começa aos 16 anos, tá? Mas o ECA, né, coloca essa possibilidade, salvo na condição de aprendiz. E alguns projetos realmente trabalham aí, como foi o exemplo aqui hipotético do Furacões da Bola, né? Furacões da Bola, certo? Aliás, hoje tem jogo, né? Tem jogo no Brasil. Então, a live acaba ali, você já pode ver o jogo. Fique tranquilo, né? Não sei se vai ser um bom jogo, mas... Então, letra D, gente, não é permitido trabalho. Ah, e se o pai autorizar? Não pode, tá? Tá aqui na letra C, não, né? Qualquer trabalho não é permitido e o IUECA veio justamente para combater o trabalho infantil que no Brasil, né, ainda existe. Inclusive o trabalho infantil doméstico, tá? Também está incluído aí nessa questão. Bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Direito à profissionalização no trabalho. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, artigo 60. Tudo bem? Então, pode colocar aí suas dúvidas. Eu vou tentar fazer uma apanhada aqui do ECA para vocês. Opa, desculpa aqui. Ai, peraí. Deixa eu pulei aqui a resposta. Desculpa, gente. Vou comentar a questão, mas eu pulei aqui e saiu a resposta já, né? Então, desculpem, né? Mas vamos só analisar a questão, então. Coisas de que acontecem ao vivo, né? Só acontece ao vivo mesmo. Ó, essa questão é o seguinte: de acordo com o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Então, vou só comentar essa questão, porque eu, sem querer, apresentei a resposta, né? Então, sempre o ECA e a educação, né, as leis da educação, a ILDB, Constituição, entre outras, elas sempre vão falar essa frase aqui, ó, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Veja, é para o trabalho, né? E existem algumas bancas que colocam para o mercado de trabalho. Isso muda, né? Porque isso tem uma concepção de visão de mercado liberal ou não, que é importante. Então, a nossa educação é sempre a qualificação para o trabalho ou para o mundo do trabalho, porque são coisas bem abrangentes, tá? Nesse intuito, o referido estatuto elenca alguns aspectos que precisam ser assegurados e alguns direitos, né? Porém, apenas uma alternativa condiz com o artigo 53. O artigo 53 é um dos que mais cai na educação. Lia Santos, Cacá, só no ônibus pensei que a última era aí. Ah, tá. A Lia tá falando aqui, né? A Lia tá no ônibus lá, né? Então, olha só, como eu, sem querer, cliquei aqui na resposta, né? Às vezes acontece. Olha só o que diz a letra A. Garantia de condições que assegurem o maior acesso da criança em relação ao adolescente. O 53 não fala isso. Por quê? Aqui colocou do adolescente. E aqui, né, limitou. É criança, adolescente, porque o ECA é, né, geral ali, ele é para todos, não é só para a questão do adolescente. Aqui está falando do artigo 53. Direito de criança e adolescente de contestarem a proposta pedagógica. Veja, o ECA não fala em contestação da proposta pedagógica. O ECA fala de contestação dos critérios de avaliação ou mesmo, né, de uma prova ali. O aluno tem o direito de falar, olha, não, né? Então, mas não é da proposta pedagógica da escola. Direito de contestar a conduta dos educadores, não. O artigo 53 não fala isso, tá? Então, o artigo 53 não fala isso. Agora, sim, o que o artigo 53 fala? O direito das crianças e do adolescente de se organizar em entidades e participar em entidades estudantis. Por quê? Isso faz parte, né? O Grêmio é uma das instituições que faz parte da que a gente chama de
gestão democrática, que cai tanto aí nos concursos públicos. Gestão democrática, né? Isso está na LDB, está na Constituição, está nos princípios, no DNA da educação. E quando a gente fala de gestão democrática, a gente está falando da escola pública. A lei diz gestão democrática na escola pública. Aí as bancas vão lá e colocam escola pública e privada, e a pessoa erra a questão, tá? A escola privada, ela pode optar em não ter uma gestão democrática, certo? Né? Embora algumas tenham, né? Outras não. Bom, direito dos pais ou responsáveis de avaliar e modificar o processo pedagógico? Não, eles podem participar da construção e devem participar da construção do plano político pedagógico, que é o PPP, né? Porque o PPP deve ser construído por todos, certo? Portanto, aqui, letra D nessa questão, né? Olha aqui o artigo 53, o que ele diz, tá? A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa para o exercício da cidadania, tá? Deixa eu ver quem chegou aqui na nossa live. Meire, é isso? Meire Queiroz. Oi, Meire. Boa noite. Hoje está cheia a live aqui, ó. Tá bombando aí. Compartilha aí pra gente, né? Então, olha só, igualdade de condições e para acesso e permanência na escola. Isso aí é importante. Está na base do DNA da educação, né? Não basta matricular, é importante que a criança permaneça, a criança e o adolescente, né? Tenha o acesso garantido e a permanência. O direito de ser respeitado por seus educadores, no inciso 2, tá? E aí, mas o aluno também tem que respeitar. Verdade, o aluno também tem que respeitar. Mas a gente fica no artigo 53 aqui, né? Sempre cuidado para você, às vezes, não extrapolar opiniões que vão fazer você errar a questão, tá bom? Olha só, a Damiana, eu espero ter falado certo, Soares está aqui, boa noite, Damiana, também na nossa live. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Esse artigo aqui, gente, é um dos que mais caem nos concursos públicos. Então, o adolescente, a criança, tem o direito de contestar, né, os critérios? Sim, tem direito. E se ele quiser, ele pode recorrer às instâncias superiores. Direito de organização e participação em entidades estudantis. E olha esse inciso 5 aqui, né? Esse inciso 5 dá muito trabalho para diretor de escola. Eu fui diretor, né, gente? Sei o que é isso. Olha lá, acesso à escola pública gratuita próximo de sua residência. Aí foi acrescentado uma coisa em 2019, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequente a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, quer dizer, professor, que as escolas têm que dar vaga para os irmãos se eles frequentarem a mesma etapa? Sim. E por que surgiu esse inciso 5? Para facilitar, né? Às vezes a pessoa tem que levar uma criança num lugar, tem que levar em outra, e isso dificulta o acesso da criança e, portanto, vai fazer com que ela tenha um nível de falta maior, enfim. Então, a lei, né, o artigo 53, seu inciso 5, diz o seguinte, ó, se tem irmão, vamos matricular no mesmo estabelecimento para facilitar a vida da mãe e do pai. Às vezes, nem sempre é possível, né? Parágrafo único é direito aos pais responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das definições das propostas educacionais. Então, o pai pode ter ciência e, obviamente, participar também. Por isso que é importante. O pai fala assim, quero ver o PPP da escola. O PPP deve estar lá à disposição de todos, de quem quiser ver. E, claro, é sempre convidar as pessoas a participarem na construção do PPP, né? Plano Político Pedagógico, tá bom? Aqui deu certo, né? Olha, eu tenho que ter um cuidado com esse negócio aqui, senão ele, passa para o outro. Segundo o artigo 18A,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, a criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de 1. Castigo físico ou 2. Tratamento cruel ou degradante. Para fins de compreensão, a própria lei se apressa em definir essas duas atitudes criminosas, inclusive citando exemplos. Tendo por base esse esclarecimento legal, assinale a alternativa que apresenta um exemplo tipificado como castigo físico. A. Ameaça grave. B. Humilhação. C. Lesão. D. Sofrimento mental. E. Ridicularização. Vamos ver se vocês pegaram essa questão aí. Artigo 18A também tem aparecido bastante nos concursos públicos. Por quê? Veja, aqui estamos tratando de situações que ocorrem na escola, né? Às vezes você recebe uma criança lá que foi agredida, né? Eu já recebi algumas em situação muito triste. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que comunicar ao conselho tutelar, né, quando há a agressão, tá? E aí, essa pergunta, ela tem um detalhe aqui. Ela é fácil, mas se você não observar um pequeno detalhe, você pode errar, tá? Então, vamos lá. Olha só. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Tem que atentar aqui, ó. Tendo por base esse esclarecimento legal, né? Então, falou aqui, ó, castigo físico ou tratamento cruel degradante. Mas aí falou, assinale a alternativa que apresenta um exemplo tipificado como castigo físico. Olha aqui, ó. Isso aqui é o detalhe da questão, né? Castigo físico. Vamos ver, o pessoal está respondendo aqui. O que é castigo físico, gente? Ameaça grave é castigo físico? Não. Humilhação é castigo físico, de acordo com ECA? Não. Sofrimento mental é castigo físico? Não. Ridicularização é castigo físico? Não. Tá? O que é lesão, né? A lesão, sim, é um castigo físico. Portanto, gabarito, letra C, de criança. Olha aqui, isso é um castigo físico. E aí, o que coloca aqui, ó? Olha o artigo 18 aí, enorme, né? A criança e o adolescente têm direito, sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, né? Socioeducativos, ou por pessoa encarregada de cuidá-las ou de protegê-las, tá? E aí, o que é o castigo físico, né? Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão, tá? Sofrimento físico ou lesão, é isso que diz a lei. E aí, gente, o ECA, ele é uma lei que, se você começar a ficar, né, colocando muitas das opiniões, você vai errar a questão. Você tem que seguir estritamente a lei. Ah, professor, porque aí tem gente que começa a discutir a lei, e a gente, no concurso, a gente não precisa disso, né? A gente não está fazendo concurso para juiz, para promotor, nada disso, porque aí sim, nesses cargos, exige ali uma avaliação, né, da situação, o que entra como sofrimento físico, lesão. A gente não precisa disso, porque os nossos exemplos vão ser sempre concretos, tá? Então, é importante isso. Não briga com a prova, porque senão tem gente que começa a falar assim, mais uma palmadinha é castigo físico ou não? Não precisa entrar nesse debate, tá? Não precisa entrar nesse debate para você não se perder depois. O que é, né, um castigo físico? É o que está aqui, ó, ação de natureza disciplinar aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, tá? Esquece um pouco o mundo prático e fica no mundo teórico aqui da lei, né? Uma palmadinha, eu dei uma palmadinha, então eu feri a lei? Não, né? Objetivamente não, mas a gente, na lei, né, não pode, tá? Na lei não pode, é só para... Agora, causou lesão,
sofrimento físico na criança, e aí dependendo, é porque é muito subjetivo isso, né? Uma palmadinha pode causar sofrimento físico também na criança, enfim, né? Então, mas não entra nesse debate, vai pelo, não pode, certo? Força física, não pode, você vai ouvir ouvir minha voz na hora da prova, não pode, não fica, né, pensando em situações e tal, vai na lei, certo? Ok? E aí, ó, tratamento cruel ou degradante, conduta de tratamento em relação à criança, que humilhe, né? Não pode, ameace gravemente, ridicularize a criança, isso é tratamento cruel ou degradante e não pode, tá? Está no ECA artigo 18A. Então, guarda isso aí que esse artigo cai bastante também. Olha aqui a questão número 5. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o conjunto de normas do ordenamento jurídico que tem como objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Com base nessa informação, qual das alternativas a seguir reflete corretamente a responsabilidade do Estado em relação à educação básica, conforme o artigo 54 do ECA. Gente, aqui uma dica super importante. Questões do ECA costumam cobrar a letra da lei. Ah, professor, então eu preciso decorar o ECA? Obviamente que não, né, gente? Eu tenho uma frase que, entre várias que eu tenho, né? Essa é outra. Lei a gente não decora, a gente aprende. Então, a gente tem que entender qual é o objetivo da lei, quais são os princípios, e, claro, alguns artigos a gente vai compreender à medida que a gente fizer muitas questões sobre ele. Não, a gente não vai decorar, a gente vai bater o olho e vai falar, ah, isso aí é do 53, ah, isso aqui é do 54, né? Sem decorar, né? Sem decorar, tá? Então, vamos tentar ver aí o que diz o artigo 54. Nós vimos 53, nós estamos vendo 54. O ensino fundamental é um serviço público que pode ser oferecido de forma facultativa e a gratuidade só deve ser aplicada em casos onde haja um déficit de matrícula na educação básica. B. A oferta de ensino fundamental é um direito inalienável, mas a extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio depende das condições financeiras do Estado em cada localidade. C. O Estado tem a obrigação legal de assegurar o ensino fundamental, que deve ser tanto obrigatório quanto gratuito, abrangendo também aqueles que não tiveram acesso na idade própria. E D. O Estado deve garantir o ensino fundamental gratuito apenas para crianças que iniciarem sua educação formal na idade apropriada, excluindo aqueles que, por motivos variados, não tiveram acesso anterior. E aqui, gente, vale aquela máxima que eu falo para vocês, o DNA da educação. Você viu alguma alternativa, seja de lei, seja de autor pedagógico, que está limitando, que está excluindo, que está restringindo, que está dizendo, não, isso aqui é só para esse aqui, não, isso aqui é para apenas, né? Olha aqui, ó. Ah, então vamos lá, na lei, né? O ensino, gente, é de forma facultativa, jamais, né? Ensino fundamental é obrigatório. Aliás, a obrigação na educação começa aos 4 anos, lá na educação infantil, né? 4 anos já tem que matricular as crianças. Nossa, escrevi péssimo aqui. Tem que matricular as crianças. É obrigatório, certo? Não tem nada de facultativo aí, gente. Que facultativo, né? A oferta é um direito inalienável, mas a extensão da obrigatoriedade ao ensino médio, não, né? A extensão vai até o ensino médio também, né? Então, quando a gente estuda lá a legislação, a gente vê que o ensino médio também está incluído. Ah, e olha aqui, o Estado deve garantir apenas, a palavra restritiva, gente. Eita, nós. Então, coloca na tua cabeça isso. Viu palavra restritiva? Viu apenas, restrito? Ah, foge dessa alternativa. Foge dessa alternativa. Teve dúvida?
Viu restrição? Claro que existem as exceções, obviamente. Mas a regra é, né? A regra é, viu palavra restritiva, corre da alternativa, tá? Vai para outra, né? Aí agora aqui, ó, a letra C. O Estado tem a obrigação legal de assegurar o ensino fundamental, que deve ser tanto obrigatório quanto gratuito, abrangendo também aqueles que não tiveram. Ó, abrangendo, né? A palavra ampla, né? Abranger, todos, plena. Esse é o DNA da educação. Né? Então, letra C. Falou em abranger, todas, falou em né? Incluir, interdisciplinar. Então, são palavras que combinam com o DNA da educação. Essa é uma regra de ouro, né? Eu falo para as pessoas. Teve dúvida, né? Vê as palavras para você não errar questões, tá? Bom, vamos lá, mais uma. Olha aqui, ó, né? Coloquei aqui a lei. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, né, na rede regular de ensino. Não é exclusivamente, não é prioritariamente, é preferencialmente, certo? Cuidado com essa palavrinha aqui, a banca adora trocar essa palavra. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, tá? Professor, a creche é obrigatória? Não, né? A creche não é obrigatória, tá? Mas a pré-escola sim, certo? Acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa, criação, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador, vimos uma questão aí, né, dos aprendizes, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Cuidado também com o inciso 7. A banca adora colocar aqui assistência social, adora colocar aqui uniforme, né? Não, a lei não fala aqui do uniforme, tá? Não fala de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aliás, né, quando a gente analisa os recursos da educação, o uniforme não pode nem entrar lá, viu? Não pode, né? Tem que ser comprado com outras verbas, né? Muita gente não sabe disso, mas é, certo? Bom, vamos aqui para o artigo 6, olha lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal 8.069, de 13 de junho de 1990, que regulamenta o artigo 227 da Constituição, define as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção integral e prioritária por parte da família, sociedade e Estado. Né? Então, olha só, qual das alternativas expressa corretamente um aspecto destacado nos textos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? A. O ECA, inspirado na Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, da criança da ONU, consolidou a proteção integral como um princípio essencial, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos plenos de direitos, estabelecendo medidas específicas para sua proteção e desenvolvimento. B. O ECA limita suas ações ao campo educacional, restringindo-se a assegurar acesso à universal educação básica como principal forma de proteção a crianças e adolescentes. C. O principal objetivo do ECA é oferecer punições exemplares a adolescentes em conflito com a lei, priorizando medidas punitivas que sirvam como dissuasão para outros jovens. E D. A implementação do ECA é isenta de desafios, uma vez que suas diretrizes garantem plenamente a universalização dos direitos e eliminação das desigualdades sociais. Essa é uma questão para a gente entender como que o ECA nasceu, né? É uma questão, por quê? Da onde vem, né, o ECA? Por que ele surgiu? E ele surgiu em 1990, certo? No dia 13 de junho. E aí, ele veio da onde? Qual a origem dele? Né? O pessoal já está respondendo aí, o pessoal está super atento aí, certo? E aqui, gente, aqui a gente aplica a nossa
nosso DNA da educação, né? Então, aqui você bota o DNA da educação para funcionar, certo? Aí, quando a pessoa, mas eu não sei essa aí e tal, DNA da educação. Olha só, olha a letra B. O ECA limita. Restringindo. Aí já complicou a questão, né? Limita, restringe. Não combina com o DNA da educação, certo? O principal é oferecer punições. Se o ECA é uma lei para defender integralmente as crianças e adolescentes, não é para punição, né, gente? Embora tenha lá, né, não é punição, são medidas socioeducativas, né, mas não é priorizando medidas punitivas, tá? Então, é isso, certo? A implementação é isenta de desafios? Não, né? O ECA tem desafios enormes, certo? Então, é realmente o que o pessoal está colocando aí, letra A, né? O ECA, inspirado na Convenção sobre os Direitos da Criança. Ele consolidou o quê? A proteção integral, e é importante, ó, integral, né? Princípio essencial, reconhecendo como sujeitos plenos. Por quê, gente? A concepção que se tem a partir desse documento e de outros na educação infantil, isso é muito importante e cai muito nos concursos, né? Deixa eu ver que o pessoal falou assim, muito menos a desigualdade, é isso mesmo, velho, né? Muito menos a desigualdade. Então, o que isso traz, né? Primeiro, a ideia que a criança é cidadão desde que ela nasce, né? Até antes de nascer, né? É cidadã desde a barriga da mãe. Por quê? Muita gente falava assim, a criança é o cidadão do futuro. Essa frase está errada. A criança já é cidadão, né? Ela já é. Sabe aquela história que as pessoas falam assim, não, né? É como se a criança só fosse ter direitos no futuro. Não, ela já tem direitos desde que ela está no ventre da mãe, né? Então, a gente fala que a criança, essa visão, que a criança é um sujeito pleno de direitos, certo? Pleno de direitos, essa visão mais ampla da criança, certo? Portanto, letra A, de amor, né? Vamos lá, olha aqui, eu gosto dessas questões aqui. Leia a situação hipotética abaixo. Maria Luísa, uma criança de 8 anos, chega frequentemente à escola com sinais de descuido, como roupas inadequadas para o clima, falta de higiene pessoal e cansaço excessivo. Ao ser questionada pelo cuidador escolar, Maria menciona que raramente recebe cuidados adequados em casa e muitas vezes não tem refeições completas ou acompanhamento de um adulto. De acordo com a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, a postura adequada do cuidador escolar é A. Esperar a manifestação dos pais ou responsáveis, pois a responsabilidade de cuidado é exclusiva da família. B. Oferecer apoio emocional à criança, mas não envolver em questões relacionadas à negligência familiar. C. Relatar a situação em uma reunião com os pais de Maria, sem envolver outros órgãos. D. Comunicar à direção da escola e ao conselho tutelar sobre a suspeita de negligência. O que diz a lei nesta situação hipotética? Eu gosto muito dessas questões porque elas são questões reais, né? Que acontecem na escola. Aqui, quem trabalha em escola sabe que muitas vezes a gente recebe muitas crianças que têm sinais de descuido, de abandono, né? De falta de higiene, de falta de cuidados mesmo, pessoais, tá? Então, não leva a criança no médico, não dá vacina, enfim, né? O que a gente faz? A gente espera os pais, oferece apoio emocional, relata. O que diz o ECA? O ECA vai dizer o seguinte, qual é a nossa postura? Teve negligência, teve descuido aí, nós temos que comunicar à direção da escola, tá? E também ao conselho tutelar.
né? Então, a direção da escola normalmente faz essa comunicação quando há casos de negligência, né? E olha aqui o que diz o artigo 56, que também é um dos que mais caem. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, e a maltrato é a negligência, né? Essa questão de não cuidar da criança mesmo. E aí teve uma alternativa que falou assim: o cuidar, né? O cuidar é da família só. Não. O que diz, né? Que eu falo muito nas aulas de educação infantil. Educar e cuidar são indissociáveis, são inseparáveis. Educar e cuidar são indissociáveis, são inseparáveis. Quem cuida, educa, quem educa, cuida. Quem cuida, educa, quem educa, cuida. Né? Então, não tem como separar isso, gente. O educar, ele é cuidar, e o cuidar é educar, né? Na educação infantil. Quando você dá banho numa criança, ou troca a fralda dela, ou, né, canta uma música, você está cuidando dela, está educando ela, certo? Então, né, quando a gente identifica maus tratos, a gente tem que comunicar ao conselho tutelar. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Não é simplesmente, o aluno faltou, eu vou lá, pego o telefone ou mando uma mensagem para o conselho tutelar. Eu tenho que chamar a família, eu tenho que registrar, eu tenho que procurar a família, tentar uma vez, tentar duas vezes, tentar três vezes, né? Eu tenho que tentar todos os meus recursos. Esgotei. A família não me atende. A família, chamei, a família foi lá uma vez, não mudou, foi lá duas vezes, não mudou, né? Aí eu esgotei os meus recursos escolares, aí eu comunico ao conselho, tá? É assim mesmo, tá? A Vera está falando, não podemos compactuar e esperar a negligência. É verdade. E tem criança que é muito negligenciada, gente. Isso acontece muito nas escolas, né? Tem criança, olha, já vi casos na educação infantil que a professora marcou um X na fralda, porque ela estava desconfiada que não trocava a fralda no final de semana. Marcou um X na fralda na sexta-feira. Sexta-feira. A criança voltou segunda-feira com a mesma fralda. De sexta, sábado, domingo. Gente, é um absurdo isso, né? Imagina essa criança. Certo? Elevados níveis de repetência. Tem mesmo, né, que comunicar. Por quê? A criança repetiu um ano, repetiu o mesmo, está ali repetindo sempre, não há uma ação, enfim, tem que comunicar, né? Então, a Eleni está falando, não mesmo, a criança pede socorro, né? E a gente precisa atender essa criança, certo? Então, esse aqui também, ó, o artigo 56, gente, ele é campeão nos concursos públicos, né? E muita gente tem que saber isso aqui. Reiteração de falta, evasão escolar, maus tratos, elevados níveis de repetência, tá? Artigo 56. Olha só, questão número 8. Como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente os casos de maus tratos envolvendo os alunos, a reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares e elevados níveis de repetência, deve ser tranquila, né? Igual a outra. Comunicados ao Conselho Tutelar pelos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental. D. Resolvidos com a presença dos pais responsáveis na escola, debatidos no conselho de classe a cada período, né, e registrados no nível de ocorrência. Olha, mesma questão, até coloquei para mostrar para vocês que as questões se repetem, né? E elas vêm aí, ó, de novo aqui, ó, falando de falta injustificada, tá falando do artigo anterior que nós falamos, olha aqui, ó, artigo 56, evasão escolar, né? É claro que aqui é a alternativa letra A de amor, né? Então, uma questão coloquei aqui para mostrar para vocês, quando a gente vai fazendo questões, né, faz muitas questões do mesmo tema, a gente já começa automaticamente, isso aqui eu já sei e tal.
né? Não precisou nem a gente elaborar muito aqui, nesse caso, para saber que não é nenhuma dessas aqui, ok? Olha aqui, ó, comunicado ao conselho. Vamos ver essa aqui, ó. Opa! Essa questão aqui é polêmica, hein? Coloquei, gente, porque pode cair numa questão dissertativa, embora esse artigo aqui não cai muito nas provas de educação, mas pode vir numa questão dissertativa, pode vir ali numa polêmica. Olha essa aqui que interessante. Uma família recusou-se a vacinar seu filho recém-nascido. Isso é uma coisa que está acontecendo, viu, gente? E foi denunciado ao Conselho Tutelar. Considerando a situação acima em que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. A. O Estado não deve legislar sobre a obrigatoriedade de vacinas. B. O Conselho Tutelar não deve interferir em casos dessa natureza. C. O Conselho Tutelar deve aprovar ou reprovar as motivações alegadas pela família. D. O Estado deve garantir vacinas, mas sua aplicação é facultada à decisão familiar. E E. O Estado deve obrigar a vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E aí, gente? Essa aqui eu queria ver o que vocês vão responder. O que você responderia a isso? Essa é uma questão aí, ó, tá dando polêmica as vacinas, né? Aí o pessoal, o Brasil tinha um índice de vacinação muito bom, caiu. E aí, é obrigado, não é? O que vocês acham? É a família que decide, né? O conselho pode ali tomar uma decisão, vacina, não vacina, né? Dependendo do motivo, a gente fala ou não. E veja, é uma questão que pode aparecer aí, inclusive, numa pergunta, numa redação, né? Olha aí um tema bom para redação sobre vacinação. E aí, hein? O que você responderia? E aí é sempre bom, quando você vai escrever uma redação, responder uma dissertativa, você se fundamentar com a lei, porque isso mostra que você tem conhecimento, né? Que você é ali uma pessoa que entende. Olha aí, a galera foi firme aí, respondeu certinho. Letra E, o Estado deve obrigar a vacinação nos casos recomendados. É por isso que, por exemplo, na matrícula, a gente pede o quê? Carteira de vacinação, né? Porque é uma questão que eu vacinado, eu também estou protegendo o outro, né? Então, não tem nada que o Estado legisla, assim, sobre a questão de vacinas. Conselho Tutelar, não tem nada a ver com isso aqui, né? Então, olha só. Olha aqui, o Estado deve obrigar a vacinação, né? Então, é letra E, de escola. Olha aqui, ó, artigo 14, o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanha de educação sanitária para pais, educadores e alunos. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, é obrigatória, ó, não é facultativo. Ah, não é um querer. Ah, mas eu não concordo com isso e tal. Mas é a lei, né, gente? É a lei, né? Então, né? Lei é lei, certo? Olha aí, que é uma questão interessante para pessoas que vão fazer prova de redação, há um tema aí. Aí você vai lá, né? Já vai escrever tal, não, tal, de acordo com o ECA, no artigo 14, o Sistema Único, né, no seu inciso, no seu parágrafo 1, fala que é obrigatório, não precisa escrever tudo isso que eu falei, né? Mas você vai falar, de acordo com o ECA, né, obrigatória vacinação, sempre nos casos recomendados pela autoridade sanitária. Então, você vai desenvolver um argumento já com fundamentação legal, isso é importante, certo? Bom, vamos lá, 10, para falar de Conselho Tutelar, que também é outro tema que cai muito nos concursos. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Pessoal, isso aqui cai muito em concurso, ó. Muita gente coloca, né, fala assim, o Conselho Tutelar é um órgão ligado à justiça? Não, ele é ligado à prefeitura local, certo? Quem paga os salários dos conselheiros é o município, né? Então, ele não é um órgão jurisdicional, ele não pertence ao judiciário, ele é não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelos cumprimentos, pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, artigo 131, tá? Artigo 131. Então, olha o que diz lá. Assinale a alternativa correta sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Isso diz muito a respeito da escola. Atender apenas as crianças e adolescentes mais vulneráveis e expostas a maior risco social. B. Atender e aconselhar as mães, por serem essas mais cuidadosas na aplicação das medidas protetivas. C. Emitir certidões de nascimento e de óbito de criança ou de adolescente. D. Deliberar sobre as ações de perda ou suspensão do poder familiar. E. Encaminhar ao Ministério Público notícia e fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Essa também é uma pergunta interessante, né, gente? E aí, qual é a atribuição do Conselho Tutelar? Para que serve o Conselho Tutelar? Então, vamos lá. Vamos responder aí, gente. Olha só. Aqui, a gente também aplica o DNA da educação já para tirar algumas alternativas, né? Então, vamos lá. Ó. Atender apenas. A palavra restritiva aqui, ó. É só atender as crianças mais vulneráveis e expostas ao maior risco social? Palavra restritiva, gente. Não é. Certo? Então, não é a letra A. Emitir certidões de nascimento e de óbito? Não, né? O Conselho Tutelar não tem esse papel de emitir certidão, não é cartório, né? Emitir certidão de óbito e tal. Deliberar sob perda ou suspensão, é não jurisdicional. Não é o conselho que vai dizer que a criança vai ter a suspensão do poder familiar, tá? Não é. Por quê? O conselho vai fazer relatório e tal, mas quem decide isso é o juiz, certo? E é a medida mais grave, então é a última a ser tomada, né? Encaminhar ao Ministério Público notícia e fato que constitui infração administrativa ou penal. Será que é essa? Vamos ver aqui, ó. Atender e aconselhar as mães por serem mais cuidadosas. Olha aí, ó, né? O pessoal já discriminando os pais, né? É fogo. Olha que eu sou o único, né? Eu trabalho em creche, né, gente? Vocês sabem disso. Eu sou orientador educacional, sou gestor. Eu trabalho em creche, eu sou o único homem da creche. E aí um dia a mãe ficou brava comigo, né? Ficou brava porque eu pedi, né? Porque as mães ficam nervosas, né? Que vai deixar o filho lá, enfim. Aí eu falei, mãe, pode deixar, fica tranquila. Eu fui super acolhedor, né? Fique tranquila, fique muito calma. A creche é muito boa, as professoras são muito boas, tal. Tentando acalmar a mãe, que eu vi que ela estava nervosa. Bebezinho, é normal, né? Super normal, a gente entende. Ela falou assim, você é pai? Porque, gente, todo mundo acha que o pai, né? O pai, as mães são, sim. Não quero nem falar da importância do papel da mãe, mas tadinho dos pais, às vezes, né? Tem pai tão participativo também, a gente cria um estereótipo que o pai não faz nada, né? Então. Bom, letra E, eu fazendo a defesa dos pais aqui. E, encaminhar ao Ministério Público notícia e fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, né? Então, o Conselho Tutelar, ele também mobiliza ali a rede de proteção social, tá? Única errada, que vergonha minha. Não é vergonha, não. Errar é aprender, tá? Errar é aprender, né? Eu também errei. Não, mas não tem problema, gente. A gente aprende. O erro é super importante. Aqui é letra E, tá, gente? Encaminhar ao Ministério Público sempre que tiver, né, uma infração administrativa ou penal. Por exemplo, uma negativa de vaga, né? Tem que encaminhar para seja apurado, tá? Né? Então, é importante também saber o papel do Conselho Tutelar. Gente, o Conselho Tutelar ele tem um papel que é mobilizar a rede, né? Não é o Conselho Tutelar que vai cuidar da criança, não. Ele pode deixar a criança sob guarda em momentos muito especiais, tipo, ninguém for buscar a criança, né?
já aconteceu. E aí, o conselho, né, vai lá, acolhe a criança, tenta contato com os pais, se a escola não conseguir, certo? É nesse sentido, tá bom? Bom, professor, você contribuiu muito para a minha aprovação no processo seletivo em São Sebastião. Suas aulas são excelentes. Obrigado. Obrigado. Quem falou aqui... Deixa eu ver, tem que tirar o óculos aí. Jeane Silva. Estou ficando... eu estou resistindo a bifocal. Na verdade, o oftalmologista falou, filho, já é bifocal faz tempo. 11. Olha outra situação hipotética, né? Leia a situação hipotética abaixo. Maria Luísa, uma criança de 8 anos, chega frequentemente... essa aqui a gente já fez, né? Acabei repetindo a questão. Né? Então, desculpa, vamos passar para 12. Acabei colocando uma repetida aqui. Vamos para 12. Marcelo, de 3 anos, é cadeirante. No presente ano, teve sua matrícula recusada por uma escola de educação infantil, que alegou não possuir as condições necessárias para atendê-lo. Seus pais, conhecedores do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei promulgada para fazer valer o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, recorreram ao Conselho Tutelar. Frente à denúncia dos pais, o CT tomou as providências cabíveis, ou seja, incumbir um conselheiro de ir à escola para verificar se esta já esgotar a cota de atendimento a alunos com deficiência. Em caso positivo, encaminharia a criança para uma escola de educação, escola especial. B. Enviou um conselheiro à escola para verificar se ela estava minimamente aparelhada para atender às necessidades específicas de Marcelo. Em caso negativo, encaminhá-lo-ia para uma instituição bem mais aparelhada. C. Indeferiu o recurso porque a Constituição Federal assegura à pessoa com deficiência o direito de frequentar o ensino fundamental na rede regular de ensino, mas não assegura esse direito no caso da educação infantil. D. Instruiu os pais para que instaurasse um inquérito policial, uma vez que, conforme a legislação relacionada à inclusão social de pessoas portadoras de deficiências, a conduta da escola constituía um crime. E. Determinou que a escola matriculasse a criança, avisando-a de que, em caso de não cumprimento da determinação, o fato seria conduzido ao Ministério Público para as providências jurídicas. E aí, gente, responda essa aí, uma questão muito interessante, né? É uma criança cadeirante, a escola falou assim, olha, não vou atender porque eu não tenho condição de atender. Isso acontece muito em escola particular, né? Muita escola particular. E aí, qual é o papel? Aqui a gente é uma questão que fala de inclusão, que fala de ECA, né? Tem uma série de coisas importantes aí que caem no concurso, tá? Olha só, gente, quando a gente fala de inclusão, a inclusão, ela é da creche até aonde a pessoa quiser. Se ela quiser fazer pós-doc, né? É a creche até e vai embora. Inclusão começa desde a creche. Não tem essa história de que, não, né? Olha aqui. E aí, olha a letra A. Cota de atendimento. Existe cota de atendimento, gente? Não. Não existe cota de atendimento. Uma vez, uma pessoa me perguntou assim, professor, quantas crianças com deficiência pode ter numa sala? Quantas precisar ter? Não pode limitar, né? Mas é claro que a direção, né? A direção visando a qualidade do ensino, o aprendizado das crianças, ela não vai colocar lá uma quantidade que não prejudique ali o desenvolvimento da aprendizagem, porque a gente sabe que, né, precisa, às vezes, de uma atenção maior, enfim. Então, é óbvio, mas a gente não pode colocar cota. Por exemplo, infelizmente, nós não vamos poder atender, porque nós já temos 2 nessa sala, 3 nessa sala, e a nossa cota máxima aqui é 3. Isso é criar barreiras. Isso é proibido. Proibido. Né? A escola está minimamente aparelhada para atender, né? Não. O Marcelo foi procurar a vaga lá, os pais do Marcelo não têm essa história de minimamente aparelhada, né? A inclusão exige que essas barreiras, né?
que as escolas estejam preparadas. Aqui, ó, a C, né? Segura para a rede regular de ensino, mas não no caso da educação infantil, é o que eu falei. Inclusão é para todos, todas, né, da educação infantil, educação, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, tá? Não tem isso, né? Instruiu se os pais instaurassem um inquérito policial, não. O papel do conselho nesse caso, qual é? Determinar que a escola matricule, porque a escola está criando uma barreira, né? A escola está ferindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está ferindo o ECA, está ferindo uma série de leis, a Constituição, né, que garante acesso e permanência a todos, né? Não é, esse aqui não dá, porque esse aqui, né, não temos... letra E, muito bem, gente, letra E, determina que todos, né, determinou que a escola matriculasse, e se ela não cumprisse, o que ia fazer? Ministério Público, né? Ministério Público, a Juliana ficou em dúvida. Eu vi muitos, essa pergunta aqui, né, ela teve muitos comentários, e aí as pessoas falavam assim, mas tem que verificar se a escola está aparelhada ou não. As pessoas ficaram pensando do ponto de vista prático, e é isso que atrapalha na hora de responder. Gente, a gente tem que pensar do ponto de vista legal. Eu posso rejeitar uma matrícula de criança? Não. A criança chegou na escola atrasada, eu posso impedir ela de entrar? Não. Né? Professor, mas como é que faz? A criança... Aí existe horário, a criança tem que cumprir, né? Os pais da criança têm que cumprir. Se chegar atrasado, você faz o registro, você chama o pai para conversar, registra. Se esses atrasos forem constantes, estiverem prejudicando a criança, e você chamou o pai, a mãe, conversou, registrou, né? Não resolveu? Aí você fala assim, estão negligenciando com a criança. Todo dia ela chega atrasada, todo dia ela perde aula. Aí é conselho tutelar, né? Então, às vezes a gente tem coisas na escola que acontecem que não. Né? O diretor, ele não deixa a pessoa entrar. Não pode, né, gente? Isso está na Constituição. Acesso e permanência. Então, a criança não pode ser impedida de entrar na escola, tá? Então, isso é muito sério e muito grave. E aí, claro, exige a ação do Conselho Tutelar se isso acontecer. Certo, gente? Coloquei aí, na verdade, foram 11 questões, porque uma eu acabei repetindo, mas se vocês tiverem dúvidas aí, o ECA é uma lei que quanto mais questões você realizar, melhor para você entender. Acaba caindo em concurso para inspetor de alunos, para auxiliar, para professor, questões dissertativas, também já vi sobre o ECA. Então, é importante você estar atento. É uma lei que, inclusive, te ajuda a responder muitas coisas. E aí, o que acontece? Às vezes, quando você vai responder algo com incoerência na lei, né, e até para a sua questão profissional, porque eu já vi pessoas responderem processos administrativos por ferirem o ECA. Tipo, o professor falar assim, não quero esse aluno na minha sala porque eu não tenho condição de lidar com criança com deficiência. E aí a professora respondeu um processo administrativo. Por quê? A gente não pode criar barreiras. Mas é difícil às vezes, tal. Sim, aí a professora pode pedir socorro, pode pedir ajuda, né? Pode falar com a coordenadora, com a diretora, enfim, ela pode fazer isso, né? Mas impedir uma criança, jamais, tá? Jamais. Então, é importante. E tem muitas coisas que, às vezes, a gente, conhecendo a lei, a gente erra menos, né? Erra menos. Não significa que a gente, enquanto educador, não vai errar. A gente erra menos, certo? E aí é por isso, tá bom? Obrigado, Simone Santos. Simoni. Simoni foi inspirado no Balão Mágico, hein, Simone? Balão Mágico foi o meu primeiro LP, eu entregando a minha idade. Karina Santana, como sempre, seu arrasando nas explicações, assumi P essa semana e vou em busca do PEIF.
Obrigado, obrigado, gente. Né? Obrigado por participarem, Marília Alencar, né? Acompanhe aí, deixe seu like. A live vai ficar disponível para vocês, tá? Ó, acertou onde? Acertou tudo, né? Foi mesmo. Aí, ó, Simone, foi mesmo. E você não sabe, quase que eu fui diretor da escola que a filha da Simone estuda, né? Quase, né? A Simone, quase que eu ia ser diretor da escola da filha dela, tá? Mas eu não queria sair da minha escola, né? Vera Santos, ótima aula, obrigado. Damiane, Luzimari Dias, obrigado, gente. Obrigado, Renata. Obrigado a todos, né, pela participação. Acompanhe sempre as lives, tem bastante live aí de outros professores também, excelentes lives aí, né, de vários temas, matemática, atualidades, informática, pedagógicos. Então, você vai, então, se inscreve aí no canal do Já Passei, assina, coloca o sininho lá para você ter as notificações, para você ficar atento aí nas lives, tá bom? É isso, muito obrigado, gente. Obrigado ao pessoal do Já Passei e até a próxima. Elenir, Luzimere, muito obrigado e até daqui a 15 dias estaremos de volta com mais uma live, tá bom? Até mais.